Seja bem-vindo a mais um podcast do canal Centrado em Cristo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que arde o meu coração. Eu espero que arda o seu coração também. A gente vai falar sobre missões. Mas antes disso, eu queria que você, por favor, clique nesse botãozinho que está aí embaixo, dê um like, inscreva-se no nosso canal. Faça com que todo o conteúdo que é colocado aqui possa alcançar mais pessoas. Para isso, você tem que dar essa ajuda e participar conosco. Hoje, volto a dizer, sobre missões, nós vamos trazer quem tem um know-how do assunto, que é o pessoal, claro, não só eles, mas eles também, que trabalham especificamente com formação de missionários. A gente vai falar aqui com Lucas e com Laís, que são missionários da base de Jocum, Salvador. Lucas e Laís, sejam bem-vindos ao podcast do canal Centrado em Cristo. Amém. Olá, pessoal. Sou o Lucas. Oi, prazer. Laís. Muito obrigado, Léo. A gente vai conversar hoje sobre missões, a gente vai conversar sobre Jocum. Muita gente não conhece Jocum. Por incrível que pareça, Jocum já é uma agência que tem anos e anos e anos trabalhando com a formação, com a capacitação de pessoas que têm o interesse de dedicar sua vida às missões. Mas vamos tratar aqui como para falar para as pessoas que não conhecem ainda sobre Jocum. O que é Jocum, a sigla, como foi que surgiu a Jocum? Eu queria que vocês falassem um pouco disso para as pessoas que não conhecem. Ok. Posso? Fica à Deixa vontade. eu falar Léo. um pouco. O povo fica perguntando, né? Jocum, da onde veio isso? Mas é bem simples. Jovens com uma missão. Então, quem são vocês? Nós somos jovens com uma missão. Aí você pode pensar, mas eu já tenho quase 60, não sou mais jovem. Gente, a Jocum é de 0 a 100 anos. Então, se você está dentro dessa faixa, você pode fazer parte. A Jocum começou fora do Brasil, então a gente já tem mais de 60 anos. Nós somos, Léo, um movimento internacional e interdenominacional. Então, hoje nós temos pessoas de várias nações, mas também temos várias denominações. Todos aqueles que creem em Cristo, todos aqueles que têm esse entendimento de quem é Jesus e do que ele falou sobre a grande comissão, pode fazer parte junto conosco. Então, isso é bem tranquilo. Mas a Jocum começou com um jovem, o nome dele é Lore, e a esposa dele, a Darlene. Lore era bem novinho, ele só tinha 21 anos, mas Deus deu uma visão para ele do mapa mundi. Então, nesse mapa, ele viu jovens entrando e saindo como ondas, para todos os continentes. E todas as vezes que eu vejo, o Lore tá vivo, ele tá com 87 anos, gente. Então, nosso fundador tá aí. A Darlene tá com 84. E em 2018, né, Lucas, a gente Isso. teve a oportunidade de conhecer eles e parecia que eles eram mais jovens do que a gente. De tão empolgadas. O Lore teve uma vez que contou pra gente, né, no treinamento que a gente teve lá em Curitiba, que ele tava conversando com a Darlene, perguntando o que a gente vai fazer quando tivermos idosos. Tipo, 2018 pra eles ainda não estavam idosos. Então, essa é a visão de Jocum. Ir para todas as nações e para todos os cantos e levar Jesus como aquele que é o nosso Salvador. E então, 1960, olha quanto tempo, a gente começa a nossa primeira base, que foi lá na Suíça. A gente começa fora do Brasil, mas em 75 a gente chega aqui. A nossa primeira base foi em Contagem, Minas Gerais. Então, desde lá, a gente tem trabalhado no Brasil. Hoje, Léo, a gente tem base espalhada por todos os estados. Então, onde você for, você fala, eu quero conhecer a Jocum, tem possibilidade. Eu costumo dizer a meu pai que a gente tem casa em todo lugar do mundo, porque toda a base é um lugarzinho, né, que Deus tem separado pra gente. Mas... Verdade. Exatamente. Especificamente aqui em Salvador, como foi que surgiu? Eu estava até conversando com vocês antes, né, da gente começar aqui o podcast. Eu conheço aqui a Jocum em Salvador, sei lá, pelo menos há uns 20 e poucos anos. Mas assim, eu não sei exatamente como foi que surgiu aqui em Salvador. Vocês têm essa informação? Temos. Esse ano é um ano de celebração, né? Exato. A gente está completando 30 anos aqui na Bahia. Então, há 30 anos atrás, um jovem baiano, lá de Jequié, só que ele estava em Recife. Então, o sonho do Mickey era ir para fora do Brasil. E Deus falou para ele, volta para tua terra e lá prepara jovens missionários, treina e envia para as nações. Então, o Mickey, ele volta para Salvador. A nossa primeira base não foi aqui em Salvador, porque Deus deu um direcionamento para a gente ir para a ilha. Então, primeiro esconde um pouquinho, trabalha essa equipe. E em 92, a gente chega lá em Mar Grande, começa a trabalhar.
E o legal é que 2 anos depois, 94, a gente volta para Salvador. A gente está no Caçange desde então, Sim. trabalhando. O Caçange é em Salvador, mas é um pouco afastado da cidade. Então, é uma fazenda, tem muitos sítios lá. E quando a gente chegou, a gente só tinha um pequeno terreno. E Deus disse para o Mickey, para a equipe que estava naquela época, que daria o quarteirão para a base, para que a gente pudesse, então, receber mais missionários. E hoje a gente tem esse quarteirão, é nosso, glória a Deus. Então, há 30 anos atrás, Deus deu uma palavra para um jovem, inexperiente, com muitos medos e sonhos, mas um jovem que ouviu e obedeceu. E hoje a gente está aqui, né? Como fruto do que Deus tem feito em Salvador. Sim, sim. E atualmente aqui na Bahia nós temos algumas bases, né? Aqui em Salvador nós tínhamos 2. Uma até próximo daqui, em Pituaçu, e outra lá no Caçange, a nossa base, né? Que iniciou aqui em Salvador. E nós temos também Brumado, já é outra base que foi aberta. E tem também Porto Seguro, Sim. Especificamente... Na Costa do Descobrimento ali, na onde Costa do tudo Descobrimento. começou. E Senhor do Bonfim. E Senhor do Bonfim. Então, cada base dessa reside aqui na Bahia. Eu vou pegar algo que você falou aqui, porque eu achei bem interessante. Quando você falou do primeiro jovenzinho que começou a base aqui, Mickey, inexperiente, e de fato, todo jovem, por mais maduro que ele seja, para a idade, ele continua inexperiente em muitos aspectos, porque só o tempo de vida é que vai trazer uma bagagem. Verdade. Mas eu quero tocar nesse ponto porque a Jocum, ela trabalha justamente com jovens. Exato. E eu sei que, pelo menos eu imagino, que tem a questão do vigor, da força, da disposição, do desafio que é o jovem mesmo que encara, e de ir para um lugar desconhecido, de enfrentar barreiras que talvez aquele que de repente tem uma família, ou que tem toda uma estrutura montada, já tem um pouco mais de dificuldade. Mas eu quero pegar no ponto da inexperiência. Por que investir em pessoas que, mesmo com toda essa disposição, são inexperientes? Eu estou perguntando isso pelo seguinte, porque tem muita gente que tem a ideia de que para ser missionário, para ser alguém dedicado à obra, precisa ser experiente. No sentido de que ela tem que ter uma bagagem de vida cristã gigantesca, e a Jocum meio que vai na contramão disso. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Eu acho muito interessante a sua fala, sabe, essa pergunta. E eu lembro de um determinado momento em que uma amiga minha me perguntou: Lucas, como é que você faz para dar conta de tanta coisa aqui na base? Como é que você faz para dar conta da ITED, dos ministérios aqui? E eu parei e tentei articular uma frase assim bem bonita, né, para falar para ela, mas o que vinha era a dependência de Deus. E era uma resposta muito plausível para isso, né? E assim, o que eu vejo que Deus realmente tem assim um olhar tão precioso a isso é a disponibilidade do coração, certo? E aí, tendo a disponibilidade, o Senhor vai capacitar com o processo. E a gente sempre fala: aquilo que me tira do processo de Deus, eu vou cair fora disso, porque é esse processo que vai me levar a essa conquista no Senhor, a promessa dele. Então, eu percebo que, mesmo com a inexperiência, havendo esse coração aberto, vejo que esse é um caminho bem massa para a gente investir na vida dessa pessoa, né? Mesmo que não tenha experiência, mas um coração disposto a prosseguir, a viver esses processos. É aí que vai ser a capacitação dessa pessoa. E é o caráter que a gente encontra também, né? Esse caráter forjado no Senhor. Então, eu acho que isso é incrível. Então, essa dependência de que, poxa, eu não sei de tal coisa. Deus, eu não tenho experiência nisso, mas eu dependo do Senhor para tal. É isso que vai levar essa pessoa a esse conhecimento maior no Senhor, esse caráter em Deus. Então, eu acho que estar vazio de si para obter mais do Senhor, sabe? Mesmo que não tenha tanta experiência, mas eu posso adquirir com o Senhor. Então, eu acho que a dependência do Senhor é essencial na caminhada.
E você para os inexperientes, né? Você tá falando isso, eu tô me lembrando aqui, na verdade, tudo que você tá falando aí, eu me lembrando aqui de Davi. Aham. Sim. Davi. Porque Davi foi escolhido sem ter experiência. Uhum. Exato. Inclusive, nenhum tipo de experiência de governo, porque na casa dele era desprezado nesse sentido. Era o mais jovem, era quem tinha a responsabilidade lá só de cuidar das ovelhas. Uhum. Quando foi para ser contado entre aqueles que poderiam ser tidos como rei, nem foi contado, né? Né? Porque foi os Exato. outros irmãos que foram colocados nessa condição. E, no entanto, Deus olhou o coração lá, né? Exato. Na verdade, ele é que tinha o coração segundo o coração de Deus. Isso pode ser. E Deus, no processo, formou um rei Exato. que tinha todas as qualificações que ele queria para ser o rei de Israel. Exato. E que tem um nome na história. Uhum. Até hoje, Davi tem o nome da história Exato. do povo de Israel, né? Sem dúvida. E eu penso que isso de fato uma marca. Sim. Sim. Claro que, aqui eu estou dizendo da minha parte, eu penso que também seja o pensamento da Jocum, não se despreza a experiência. Exato. A intenção não é essa. Exato. Mas a gente há de convir que Deus é aquele que forma a pessoa. Exato. E Deus forma à medida que vai colocando as pessoas nas situações. Então, nada melhor do que uma agência missionária como a Jocum, por exemplo, capacitar do ponto de vista teórico, encaminhar no sentido prático, claro, acompanhando com supervisão, e ela, a pessoa, né, o jovem, está ali atuando e indo nessa dependência, aprendendo com Deus a desenvolver aquele chamado que ela tem de pregar as nações, não é isso? Sim, Sem verdade. dúvida. Esse exemplo de Davi é muito interessante, porque o processo que ele teve até chegar naquele grande desafio com Golias, eu acho que foi muito, muito interessante. Ele, durante o período do pastoreio dele, veio um determinado leão e ele conseguiu vencer aquele leão. Em outro momento veio aquele lobo, o urso, e ele conseguiu vencer o urso. Quando chegou naquele momento em que ele viu aquele Golias, ele já não percebia como um desafio impossível dele vencer. Mas foi o processo que ele teve com o próprio Deus ali, instruindo cada vez mais o seu caráter, a sua força, né? Aquele relacionamento, que eu acho que fez ele entender que a grandeza não está nele em si, mas está no Senhor. Então, é incrível esse processo que o Senhor nos faz passar para obter aquilo que Ele tem para nossas vidas, né? Isso é muito interessante. E esse investimento é essencial mesmo na vida dessas pessoas, nas nossas vidas, né? Eu me considero um aprendiz até hoje, porque eu entendo que um coração aprendiz alcança muitos lugares, né? Sim. Então, sempre estou disposto a aprender cada vez mais. Um dia eu estou liderando determinada coisa, outro dia é Laís que está me liderando. Então, essa submissão em reconhecer o senhorio de Cristo, em reconhecer também os meus irmãos que podem me ensinar muito a esse crescimento, vai me levar a um coração bem de aprendiz, de querer cada vez mais ao Senhor. E essa humildade em obter isso também é essencial. Já que você falou de vocês, Uhum. conta aí um pouquinho como é que foi o ingresso de vocês na Jocum. Léo, para mim foi uma aventura muito grande, né? Eu sempre via missões, né? Com um olhar muito, muito incrível, né? Eu olhava e falava, uau, Senhor, eu quero muito isso. Eu quero viver isso daí. Senhor, eu percebo que o evangelho não é só apenas isso. Eu percebo que o Senhor não é só apenas isso. Eu quero, romper, eu quero ir mais além. Eu quero fazer muito com o Senhor. E era um período em que eu estava passando uma certa dificuldade. Eu acho que é aquela crise, né? Que a gente, meu Deus, para que eu sirvo? Meu Deus, para que eu vim a esse mundo? Qual é o meu propósito? Então, foi por meio de um obreiro, né? Missionário também. O nome dele é o Elber, conterrâneo, sou de Jaguaquara. Então, tem uma proximidade muito grande, meu irmão. E aí ele me apresentou Jocum. Ele falou, Lucas, Jocum é isso. Ele te proporciona viver isso também e te leva a um relacionamento mais próximo com Deus e tal. Então, quando ele me falou aquilo, eu falei, já sei, eu quero viver isso. Passei um acidente, né? Eu tive um acidente. Depois desse acidente de carro, eu pude entender que realmente esse era um caminho
em que Deus queria me direcionar. Então, a partir daí, iniciei a minha TED. Em fevereiro de 2014, iniciei a minha TED. Todo mundo que entra na Jocum tem que passar pela ETED? Sim. E diga o que é TED também, né, Pronto, pessoal? vou deixar para a Laís Tá. explicar, que é a área dela, então... Sim. Meu Deus, primeiro eu vou falar como eu cheguei, né? Rapidinho. Diferente de Lucas, eu tinha uma certeza na minha vida. Eu não vou ser missionária. Essa era a maior certeza. Eu cresci num lar evangélico, eu amava até em tudo, mas ser missionária, porque eu pensava, vai passar fome, vai ter que ir pra África, então eu não quero isso pra mim. Bem Você tinha uma dramática, vantagem né? pra ir pra África, Não, a cor da pele. Mas eu queria. Ficar em Salvador, então, Deus, por favor, não faz isso comigo. Eu lembro que uma vez, Deus usou uma pessoa pra falar com minha mãe, né, que levaria a filha dela. Eu sou filha única. E Deus falou que levaria a filha dela pra lugares que ela nunca foi. E eu fiquei pensando, meu Deus, minha mãe precisa ter um filho muito rápido, porque a outra filha dela tem que ir, eu não vou, Senhor. E aí, quando eu cheguei com 15 anos, eu comecei essa crise, né? Quem eu sou, pra quem eu vi. Deus, todo mundo tem um Todo chamado, mundo tem, né? Essa crise. Meu Deus. Todo mundo tem um chamado, todo mundo sabe. E eu, o que é que eu vou fazer? Eu sei o que eu não quero, mas o que eu quero, Deus? E aí, uma vez eu conversei com um pastor sobre isso, e ele perguntou, você não tem um chamado? Eu falei, não, pastor, eu não tenho um chamado, e agora? Eu sou um erro no mundo, toda dramática. E aí, o pastor abriu a Bíblia comigo, a gente leu lá a grande comissão, né, Mateus 28, e ele falou, isso é chamado, é ir por todo mundo, é pregar o evangelho. E eu pensei, então eu tenho que ser missionária para poder viver isso. E então, eu conheci a Jocum nesse meio, né, eu vou ser, eu não gosto, e eu fui para Aracaju. Lá eu tive a oportunidade de fazer uma escola de férias. Não era uma escola grande, mas eu dediquei as minhas férias para viver isso. E quando terminou, eu não queria mais ir embora. Quando terminou, eu tinha certeza que eu tinha nascido para isso. Que legal. Nascido para levar o evangelho às pessoas. A gente foi para lugares em Sergipe muito distantes, que eu nunca tinha tido oportunidade. E quando o evangelho chegava lá, o olhar brilhava das pessoas. E aquilo me deixava, uau, eu nasci para isso. Só que eu tinha só 18 anos, né? Entre 15 e 18 foi muito difícil para mim. Eu voltei para Salvador, continuei trabalhando na minha igreja. Sou de Lauro de Freitas aqui. Então, na Itinga, a gente tem um grande campo missionário, né? Sim. Bem amplo. Então, eu trabalhei muito lá, até que com 21 anos eu vim fazer a ETED. Então, a ETED é a porta de entrada para a Jocum. Ela significa Escola de Treinamento e Discipulado. Hoje, a gente tem também como Jocum uma universidade, né? Que é a Universidade das Nações. Então, a gente diz que a ETED é o vestibular. Para você entrar na universidade, você precisa passar pela ETED. E aí é uma escola maior, são 5 meses. Então a gente larga tudo. Meu pai falou, você vai largar tudo? Eu falei, vou, não tinha muita coisa, né? 21 anos, vou largar tudo e vou para a universidade. O sonho dele era que eu me formasse. Então eu vou para a Universidade das Nações, estou indo ali me formar com o Senhor. E eu fiz a minha ETED aqui em Salvador, 5 meses, 3 meses teórico. Meu prático foi na região de Irecê. Então, eu tive outra oportunidade de conhecer o sertão. Hoje eu amo o sertão. Quando eu chego lá, eu sinto a minha casa. Então, quando Deus me levar para a África, eu sei que eu vou chegar lá, mas o sertão hoje tem o meu coração. O povo é tão maravilhoso. E então, eu comecei a trabalhar com missões na minha igreja, depois na base e aonde mais Deus me levar. Mas também a pessoa pode fazer parte da Jocum fazendo alguns cursos curtos também, né? Seminários, pode fazer impactos, acampamentos. Isso vai trazer esse relacionamento com a gente. Então, tem essa possibilidade. Ser voluntário também, doar seu tempo, a sua profissão para abençoar na missão. Isso também é possível. Mas para você fazer parte, ter o DNA 100% de Jocum é por meio da ETED. Depois da ETED, você pode fazer outras escolas que podem aperfeiçoar também o seu chamado. O pessoal que tem chamado mais para esportes ou artes, a pessoa também pode fazer cursos voltados para isso também. Então, é uma amplitude de treinamentos, de curso que pode levar essa pessoa a aperfeiçoar seu chamado, a investir cada vez mais nele. Uma coisa que eu acho legal também nisso aí é que vocês não só trabalham com jovens no sentido de preparar eles para serem missionários, mas desde cedo vocês colocam até mesmo crianças para entrar nesse ambiente, vamos dizer assim, de cultura missionária, com o trabalho de King's Kids. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, porque eu acho assim formidável. Exatamente.
Eu vou falar um pouquinho, se você quiser complementar lá, fica à vontade. Aconteceu em janeiro desse ano uma campanha de King's Kids. Foi mais ou menos umas 22 crianças e adolescentes. E foi um tempo muito incrível. A nossa ideia em relação a King's Kids, ou a nossa base, é unir as gerações, né? A gente estava até conversando um pouquinho sobre isso. Unir as gerações. E nessa campanha de King's Kids, agora de janeiro, a gente conseguiu unir praticamente todas as gerações. E foi incrível, porque esse relacionamento fez com que essa ideia do reino de Deus, a cultura, pudesse ser passada para as crianças. Então, a nossa ideia é treinar, ou seja, capacitar cada vez mais, trazer o entendimento do reino de Deus para essa galerinha, né? Os princípios e valores cristãos, o que pode consolidar cada vez mais no coração desse pessoal. Então, a gente preza muito por isso, de cuidar das crianças. Me recordo também de outras atividades que a gente fez lá na nossa base, com as crianças da base, né? Missionários que têm os seus filhos. É tão legal viver nesse ambiente, né, cristão, que possa levar esse conhecimento de Deus cada vez mais na prática e ali sempre imerso nisso tudo. Isso é muito legal. Então, a nossa ideia é capacitar, né, essa galerinha a esse conhecimento pleno de Deus, de quem é o Senhor, de quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, qual o entendimento que ele tem a meu respeito, o que eu posso entender mais sobre ele, né? Que é família no meio cristão. Então, tudo isso a gente tem que passar essa experiência para o pessoal. Por meio do relacionamento também, né, Loi? E o King's Kids engloba a família, né? Exato. Eu lembro que a minha primeira campanha que eu trabalhei, que eu servi, foi em 2018. E tinha muitos menininhos, tudo pequenininho. E eles têm um momento de fazer uma apresentação para Deus. Então, tudo que eles aprendem, antes da gente levar para fora, a gente apresenta para Deus. É incrível. E pela primeira vez eu vi crianças sendo batizadas, crianças recebendo o Espírito Santo de uma forma visível. E quando a gente chega na rua, elas evangelizam, elas profetizam, elas oram pelas pessoas. E aí tira esse pensamento, né, de que missões só é para adultos, missões só é para pessoas mais experientes. Sim. E é dentro dessa inexperiência que o Espírito Santo vai se revelando. Então a gente tem visto isso, né? As famílias caminhando juntos. A gente não quer trabalhar só com as crianças. A gente quer que os pais venham também. Exato. A gente quer que os avós venham. E aí, nessa união de gerações, a gente vai caminhando. É muito legal. Pelo que você falou aí, eu acho... Eu ia fazer uma pergunta, mas eu até já vou mudar a pergunta. Acho que já vou fazer até uma afirmação. Porque é o seguinte, eu lembro que há muitos anos atrás, bote aí 20 e poucos anos atrás, eu tive a oportunidade de ler um livro de Lauren, que me corrijam se eu estiver errado em relação ao nome. Mas pode falar, Senhor, Pode que teu falar, servo Senhor. ouve, né? Alguma Pode coisa falar, assim. Senhor, estou ouvindo. Estou ouvindo, Sim. isso. Exato. E eu achei um livro muito interessante. Porque é um livro que ele incentiva a gente a estar sensível a ouvir a voz de Deus. Exato. Então, eu percebi que a Jocum não era uma agência. Eu estou falando de Lauren porque ele, como idealizador, vamos dizer assim, né? Ele transmite isso, ele transmitiu isso como forma de, vamos dizer assim, de preparar todos aqueles que estão em Jocum. Sim. A cultura, vamos dizer assim, de Jocum não é uma cultura de transmitir apenas conhecimentos didáticos sobre missão, para que eles aprendam e apliquem na prática. Mas é, de fato, de um relacionamento com Deus. Então, quando se fala de dependência, não está falando de algo superficial, teórico. Não. Está falando realmente de desenvolver um relacionamento onde as pessoas ouçam Deus e, a partir daí, elas vivam as suas experiências com Deus. Então, aqui eu já estou afirmando que o que é que eu percebo, pelo pouco que eu conheço, é que a Jocum, ela não determina sobre a vida dos missionários, das pessoas que vão estar lá para aprender. Na verdade, a Jocum apenas orienta para que as pessoas, na sua experiência com Deus, elas vivam aquilo que Deus traçou para cada uma delas. Exato. Estou falando alguma besteira ou é isso mesmo? Não, certinho. Certíssimo. Até porque a gente tem 18 valores, né? E o nosso terceiro valor é esse, ouvir a voz de Deus.
Então, a gente não quer dizer assim, ouça isso que eu estou falando. Ouça a voz do Senhor. O Jimmy conta isso também, que é o fundador de Jocum aqui no Brasil. Ele disse que em uma das intercessões, que a gente sempre tem, né? Na parte da manhã, uma das alunas estava lá ouvindo a voz do Senhor. E Deus falou para ela sobre um acidente que teria com uma Kombi azul. Eles não tinham Kombi azul, mas ela via algo pingando embaixo. Ela contou. Com óleo. Descendo, né? Ela contou o que aconteceu. O Jimmy ouviu, mas ficou assim... A gente nem tem Kombi azul, como é que isso pode acontecer? Mas ele guardou, porque ele entendeu que Deus estava falando com ela. Passaram-se muito tempo. A Jocum consegue comprar essa Kombi azul. E um dia, antes dele sair lá em BH, para sair de Contagem para BH, Deus lembra para ele da visão e fala, olha embaixo. E, realmente, se ele saísse, teria um acidente. Então, a gente não tem uma fórmula para ouvir a voz de Deus. A gente quer que tanto nós, mas como os nossos alunos, ouçam o que Deus deseja. Amém. E a gente fala, ouça, obedeça e não desista. Então, se Deus está te falando, vai lá. E eu vejo que o Senhor é muito pessoal, sabe? Ele se comunica com a gente. Então, a forma dele falar ao meu coração, óbvio que a palavra de Deus é um norteador para tudo isso. Mas a gente leva essa galerinha a aprender cada vez mais esse caminho, essa prática de ouvir ao Senhor. Certo, Deus, e agora? Eu tenho uma decisão a ser tomada. O que o Senhor pensa a respeito disso? O Senhor pode conversar um pouquinho comigo a respeito disso? Nós temos um período prático, né, na ITED, e a gente coloca algumas opções. E a gente leva essa pessoa a orar, vá orar, e agora busque entender em Deus, qual o lugar que Deus quer que você vá nesse exato momento. Então, entre outras situações também. E aí, a gente passa um período orando a respeito disso, e aí a pessoa tem aquela resposta de Deus para aquele determinado lugar, e aí a gente passa mais um tempo orando, buscando palavras a respeito desse lugar. E a pessoa vai assim com aquela expectativa em Deus para o que Deus pode realizar. Então, é aquela frase, né? Não é dar o peixe, mas ensinar o outro a pescar também, né? Sim. Então, isso é muito legal. E eu acho interessante, sobretudo para os pequenininhos, né? Porque a gente começou essa conversa falando aqui dos King's Kids, né? Isso. Eu acho isso muito interessante porque, de fato, a experiência com Deus marca. Demais. Sim. Porque, assim, para esse público que é, vamos dizer assim, é de uma faixa etária menor, poderia ser um trabalho desse, poderia ser, sei lá, uma colônia de férias. Mas eles terem a oportunidade de, vou colocar aqui entre um bocado de aspas, aprender a ouvir a voz de Deus, ou aprender a ter experiências com Deus, pode ser um definidor de toda uma trajetória de vida. Eu digo isso porque vou contar até como testemunho pessoal. Eu sou uma pessoa de mente bem complicada. Hoje eu estou bem resolvido, mas eu digo assim, em que sentido minha mente é complicada? Porque minha mente sempre foi muito questionadora. Sim. E em determinado momento da minha fé, eu questionei muitas coisas. E o que para vocês verem, eu sou formado em História, então a minha formação já é um sinal de que eu tenho essa pegada, vamos dizer assim, né? Sim. De questionar, de perguntar, de querer saber das coisas. E uma das coisas que me ajudaram a estar firmado em Deus foi justamente minhas experiências com Ele. Exato. Sim. Não foi a minha permanência em Deus esses anos todos, não foi porque alguém me disse que Deus é legal, que Deus é bom ou que o evangelho é certo. Foi fruto de experiências reais. Então isso foi fincou, né? Como é que eu posso dizer? Um alicerce em que eu pudesse me segurar nos momentos mais difíceis. E hoje, graças a Deus, está tudo já arrumadinho na mente. Mas, assim, no momento de crise, foi isso que me segurou. Sim. Então, eu percebo que esse tipo de atividade, esse tipo de incentivo à busca ao conhecimento de Deus, à busca a essa experiência de ouvir Deus, de ter experiência sobrenatural com Deus, é o tipo de coisa que vai levando essas crianças a crescerem e realmente definirem a sua vida por viver essa vida com Deus, que é tão dinâmica, né? Porque eu fico imaginando assim, embora a gente saiba que no dia a dia ninguém vai viver o sobrenatural o tempo todo. Não é assim, não foi nem com os homens da Bíblia. Sim. Não foi nem assim. Mas a gente sabe que o nosso Deus é vivo. Sim. Então, assim, você imaginar você viver uma vida com Deus como se Deus fosse
apenas um ser que está nas páginas da Bíblia, Oi. chega uma hora que isso, no mínimo, a pessoa se questiona e diz assim, poxa, será que eu não estou vivendo uma religião? Uhum. E essa é a segurança que a gente tem, Verdade. de que no final das contas a gente não está seguindo uma religião. A gente está seguindo um homem Sim. que morreu, veio nesse mundo, morreu, está vivo, ressurreto e que fala conosco, inclusive, né? Ainda hoje. Sem É dúvida. verdade. Então isso é uma coisa assim que eu acho interessantíssimo, esse trabalho que a Jocum faz com os jovenzinhos, né? Sem dúvida. A gente tem trabalhado muito na janela 4x14, né? A gente entende que dos 4 aos 14 anos é o momento que essa criança está formando essa identidade, quem eu sou, de onde eu vim, e recebê-las cheios de questionamentos, cheios de perguntas. É uma geração que pergunta muito, né? Demais. Eles demais. perguntam Quer sobre saber, tudo, né? eles querem saber. Não Curioso. adianta você só falar isso, não, mas por que isso? Como é isso? Então é tempo de discipulado. É sentar com essas crianças, é apresentar quem é Jesus e depois dizer, ele também quer te falar quem é ele. E aí a gente consegue ver coisas maravilhosas. Eu acho que um ponto muito ideal é a gente mostrar para eles, né? Levá-los a esse conhecimento do caráter de Deus. Uhum. Eu acho que isso é muito chave. Nós temos lá, a nossa liderança é Rosiane, né? A Anne. E tem uma filhinha chamada Sofia. Mas pense em uma menina inteligente, sábia. Sabe que a gente olha assim e fala, meu Deus, ela não tem 10 anos, não tem 9 anos, tem uns 18, não é possível. Porque é uma menina muito, muito incrível. Então, ela perdeu recentemente o pai dela, né? Que era o nosso líder, o Eric. Uhum. Foi em 2021. E o que Deus construiu no coração dessa menina é muito, muito de Deus. Ela entender que o caráter de Deus, ele sendo o pai dela, sabe? Mesmo que o pai dela não estivesse presente com ela, mas ela entendendo que Deus é o pai dela, isso daí foi a chave de muitas coisas para a vida dela. Então, eu acho que sendo assertivo em levá-los a esse conhecimento do caráter de Deus, vai ser essencial para o crescimento, né? E até mesmo para essas experiências com o Senhor. Tantas outras crianças que têm essas experiências nessa apresentação para Deus, e quando sai para evangelizar, conta dessas experiências para outras pessoas, né? E os adultos, quando ouvem, ficam assim, com o olho assim, estatalado, repleto assim, olhando, meu Deus, como é que isso pode acontecer? Uma criança desse tamanho falando comigo e tá alcançando meu coração, e realmente acontece. Eu acho que é justamente pelo o conhecimento do caráter de Deus na vida delas, né? Delas conhecerem esse caráter. É essencial. Não só elas, mas até hoje, para mim, esse conhecimento. Deus, obrigado porque o Senhor é meu Pai. Obrigado por esse caráter do Senhor, dessa honestidade, por ser tão fiel em meu coração. Eu acho que é um dos meios em que Satanás tenta diversas vezes nos abater, logo afetando esse caráter, né? Colocando em dúvida esse caráter de Deus. Sim. E quando nós estamos com ele sólido em nossas vidas, eu acho que a gente consegue vencer essas investidas, essas batalhas que nós enfrentamos diariamente. Sem dúvida. Mas vamos voltar um pouquinho agora para a questão da ETED. Vou voltar para a ETED. Porque eu acho assim que, já que é a porta de entrada, eu queria entender um pouquinho como é que funciona a ETED. Ótimo. Vou me colocar na posição de alguém que... Eu sei, estou falando que eu sei porque realmente eu sei que acontece assim. Por exemplo, uma igreja entra em contato com o Jocum e diz assim, vocês podem fazer um trabalho aqui durante um mês, sei lá. Aí vocês levam, isso no prático, né? Levam um grupo de missionários para lá e tal, e começam a fazer um trabalho naquele bairro, naquela região. Isso. E aí, de repente, o próprio público daquela congregação se interessa por fazer parte. E aí diz, poxa, eu quero. Aí o pastor que já tem aquele contato, já sabe que aquela pessoa realmente tem uma carga no coração especial por realmente missões e tal. E aí o pastor diz, não, tudo bem, já faz aquele encaminhamento, né? Sim. Às vezes até banca financeiramente, que eu acho que seria o ideal, sempre. Mas, enfim, aí a pessoa vai. Chegando lá, cheguei pela primeira vez, vou fazer ETED. O que acontece na ETED? Tô falando assim porque tem muita gente que tem curiosidade, né? Pô, quero fazer, mas vou fazer o que lá? Como é isso? Como é esses 5 meses? Conta aí pra gente. Sim, pronto. Hoje mesmo eu recebi uma ligação de um pastor, né? Ele me mandou um áudio falando que queria enviar das ovelhas dele. E a gente fica muito feliz quando isso parte da igreja. A igreja quer enviar essa pessoa para ser treinada. Mas aí cheguei na base, chega lá, olha para um lado e para o outro.
vai se encontrar com várias pessoas de vários lugares diferentes, e já começa, né? Mas o principal objetivo da ETED é conhecer a Deus. Então, a gente vai ter aulas para isso. Aulas de disciplinas espirituais, aula de paternidade, temor do Senhor, cosmovisão, tudo que engloba conhecer a Deus. Porém, lá em Jocum, Salvador, a gente tem um foco nos povos não alcançados, né? Exato. A gente entende que tanto no Brasil quanto fora, existem pessoas que ainda não ouviram falar do Senhor. Então, a gente quer chegar nesses lugares. Então, os 3 primeiros meses, o aluno é treinado para isso. E aí vai ter atividades também, porque como é o início de uma universidade, né? Então, a gente vai ter avaliação, a gente vai ter leitura de livro, o aluno vai precisar fazer trabalhos, vai conhecer sobre os valores, conhecer o que é Jocum, para que então ele seja enviado. E aí, no prático, acontece aquele momento de ele praticar tudo que ele aprendeu. É o momento de ele realmente colocar o que Deus ensinou e ministrou no coração dele para outras pessoas. O prático, normalmente, a gente divide em equipes, a depender da quantidade de pessoas. Até porque a gente quer alcançar o maior número, né? Então, igrejas nos recebem, programas nos recebem, para que a gente possa fazer Deus conhecido. E esses são os 2 primeiros valores de Jocum, né? Isso. Conhecer a Deus, que são nesses 3 primeiros meses. E a gente tenta também, nesses 3 primeiros meses, que os alunos tenham aqui na nossa cidade, no nosso bairro, né? O Caçange é um lugar que precisa ser alcançado pelo Senhor. E lá também é a nossa terra, a terra que Deus nos colocou para isso. Então, dentro desses quase 30 anos lá, a gente tem trabalhado com a comunidade. Então, os alunos têm a oportunidade disso, de evangelizar, fazer visitas, discipulados, para quando chegar no prático não ser tão, uau, que chocante, é isso, né? Então, a gente já vai, é tudo intencional. Sim. Então, a gente tem atividade de manhã, de tarde. À noite, a gente quer deixar eles mais livres para o acadêmico, para ler seu livro, fazer suas atividades. Mas basicamente é isso. Se você vier conosco, você vai ter a oportunidade de primeiro conhecer a Deus e aí logo após fazê-lo conhecido. Mas eu tô com o meu líder aqui também, né? Então ele pode complementar. Não, falou muito bem, né? Falou muito bem. Mas tem uma pergunta assim que eu vou ficar meio encabulado de fazer, mas que é extremamente necessária. Você responde, tá? Quanto custa? Eu tô falando isso, na verdade, é brincadeira, né? Sim. Porque existe um custo. Sim, E tudo tem um custo. Na verdade, esse encabulamento, se é que existe essa palavra, não deveria nem existir, porque, de fato, a gente... Você fala a palavra certa. É um investimento. Exato. Porque a roda precisa girar. Sim. As coisas precisam se manter. Um trabalho desse são pessoas dedicadas a isso. Existe custo dos mais diversos que precisa ser bancado. A Jocum não é uma instituição do Estado. Não é. Então, assim, é sem fins lucrativo. Então, vai precisar de investimento dos próprios alunos e talvez, e muito provavelmente, até de doações de quem quer que queira doar para se manter. Então, alguém que quer ir fazer um curso desse, uma igreja que quer enviar um dos seus membros para ser estudante de ETED, quanto é que custa cada pessoa dessa? Pronto. Só quero abrir um parêntese, realmente é um investimento que a gente faz, né? Tanto é que para a missão a gente vive por meio dos missionários que já estão lá na base, a gente paga uma mensalidade para o funcionamento da organização e também esses cursos que acontecem, né? Então, seminários, ETED, então, entre outros cursos que entra alguns valores para manutenção do lugar e melhoria. Sim. E doações, né? Nós saímos para buscar doações, até mesmo no SEASA, em diversos outros lugares. E para uma igreja que quiser levar o seu membro, né, a sua ovelha, o pastor quiser levar para a ETED, o valor do curso é R$ 3.250. O curso inteiro? O teórico. Sim, o teórico. Sim. Tem uma... que são o quê? 3 meses? 3 meses. Sim. Tem a taxa da inscrição, né, que é R$ 250. Então, tem a inscrição 250 e tem a escola de 250. A gente divide até em 5 vezes. Sim. Né? Até mesmo para facilitar aquele que não tem um recurso ou apoio da sua igreja para ingressar na missão. E aí tem a parte prática, que é o desafio prático. Esse desafio prático também é por conta do aluno.
Sim. Então, isso vai depender do lugar em que o aluno vai. Se for para o interior da Bahia, fica em torno de R$ 1.200. Geralmente, no interior, a gente consegue mais aquela conversa com os pastores e o pastor consegue um lugar para se alojar sem custo. Então, isso pode reduzir, né? Para outro estado, cerca de R$ 6.000, por conta das passagens. Sim. Atualmente está muito caro, então tudo isso influencia. E para outro país, pode chegar até em torno de R$ 12.000. Que entra visto, passagens e acomodações, né, hospedagem, tudo isso. Então, é um valor que para muitos pode ser muito caro, mas é um investimento excepcional na vida da pessoa. Mas eu vou dizer do meu ponto de vista, eu acho baratíssimo. Ô, Léo... Sabe por quê? Desculpa te interromper. Não, tranquilo. Sabe por que eu acho baratíssimo? Porque é o seguinte, a gente tá falando de 3 meses. 3 meses. 3 meses, se você contar uma refeição por dia durante 3 meses, talvez já seria quase esse valor. Aí você vai contar no mínimo 3 refeições. Aí você vai contar a hospedagem dessas 3 refeições. Aí você vai contar todas as atividades que vão ser feitas, os materiais que vão ser utilizados. Você vai contar toda a estrutura que gira em torno desse curso acontecer. Esse valor, sinceramente, é barato. E uma coisa incrível é que nós trazemos professores de outros países, de outros estados. Na verdade, isso é um milagre, viu? Tá funcionando nesse valor, viu? E é muito Deus, sabe? Porque até mesmo para a organização, a programação de toda essa escola, a gente ora com muita antecedência, junto com todos os obreiros da base, né? A gente ora para a formulação dessas aulas, tudo isso. A gente tem um cronograma a ser seguido das aulas, mas sempre tem algumas que a gente pode encaixar aquilo que Deus tem nos direcionado. Então, professores são de fora, tem professor da Samoa, ele reside atualmente, né? Às vezes fica lá em Samoa, ou lá em Recife, mas ele anda o Brasil, praticamente o mundo inteiro. Então, da Samoa, recente a gente teve um professor do Canadá, ou foi da Austrália, não me recordo direito. Aí tem gente de Recife, tem gente de Belo Horizonte, de Curitiba. Então, é um recurso que a gente busca esses professores em diversos lugares para trazer o conteúdo bem legal, né? Bem assertivo aos corações. Então, aqui de Salvador a gente tem muitos contatos, né, Léo? Sim. Então são sempre professores novos também que chegam, e isso é muito legal. Então o investimento também é para isso, né? Até o próprio período prático que vocês colocaram aí, que o aluno, né, deve buscar, eu acho que isso também serve como uma própria experiência daquilo que ele vai viver na prática, literalmente. Porque, assim... Vou dizer da minha época, viu, gente? Na minha época, o pessoal mais antigo até fala assim, na minha época, o pessoal fala muito assim, eu quero ir para a África, quero ir para não sei para onde, e parece que o dinheiro ia sair do nada. E, na verdade, não é assim que funciona. Se não existe, principalmente se não existir uma igreja que bancasse, o missionário tinha que correr atrás, fazer campanha, buscar levantar esse sustento para poder ele ir. E vamos dizer assim, aqui toda hora eu vou usar um bocado de aspas, porque infelizmente às vezes a gente coloca as palavras e soa estranho para muita gente. Mas assim, às vezes o missionário passa o vexame de meter a cara na tela, se expor, pedindo uma coisa, que no caso é o sustento, que deveria ser uma obrigação para a igreja. Eu estou dizendo a igreja como instituição, a igreja, os irmãos como um todo, né? Da nossa voluntariedade de ajudar, uma vez que a gente entende que isso é a nossa missão. Uma coisa que eu aprendi há muito tempo atrás é que a gente pode fazer missão de várias formas, né? Orando, indo, né? Orando ou contribuindo. Então, assim, se eu não posso ir, eu posso contribuir. Qualquer valor que seja, eu posso ajudar. Então, assim, às vezes o missionário se expõe, né? Eu sei que às vezes é até chato, mas assim, ele tá com a carga, ele vai lá e vai falar mesmo, e vai se expor, e a gente vai e tenta fazer isso.
E esse prático, eu acho que é a primeira experiência nesse sentido, né? Sim, alunos. sem dúvida. Do aluno chegar e já meter a cara na tela se a igreja não ajudar ele. A gente dá até uma aula de levantamento de recursos, né? Como a gente pode fazer as nossas cartas de desafio, como a gente pode se comunicar com a igreja, né, nesse aspecto, com os irmãos também, com o público que me alcança nas redes sociais. Então, tudo isso a gente conversa a respeito. Agora, é essencial, sem dúvida, ter esse apoio da igreja, né? Não só apenas contribuindo, mas também no pastoreio, também nesse contato, né, de caminhar junto. Isso é essencial. Ter esse acesso, né? Isso é muito importante. Antes da gente continuar, eu vou falar aqui um pouco sobre os parceiros que ajudam a gente a fazer a nossa roda aqui girar. Sim. Primeiro eu quero falar sobre a Turismo.io. A Turismo.io é uma agência de viagens que elabora viagens customizadas com atendimentos personalizados para diversos destinos no Brasil e no mundo. E por falar em viagem, se você tem um sonho de conhecer Israel, a Turismo.io está preparando uma super excursão para esse destino em 2023. Acesse o site deles e entre em contato e faça a sua inscrição. Para você que acompanha o podcast Centrado em Cristo, preparamos, a Turismo.io, né, um cupom especial. Acesse o site turismo.com, coloque o cupom Centrado em Cristo e ao comprar sua viagem, utilizando esse cupom, você recebe seu seguro viagem gratuito em até 7 dias para qualquer destino nacional. Então, por favor, não perca essa oportunidade e você ainda ajuda aqui o podcast Centrado em Cristo. Também Ângela Teixeira Doces Gourmet. Se você tem interesse de fazer personalizados, brigadeiros tradicionais, brigadeiros gourmets, doces finos, doces de luxo para o seu casamento, 15 anos, cerimônias em geral, entre em contato. Você vai se deliciar com essas gostosuras que a Ângela Teixeira faz. Tem também a Delicatesse Delícia de Pão, que faz encomendas de tortas, salgados e guloseimas em geral, que você pode manter contato. Vai estar tudo isso aparecendo aqui na tela e você vai poder ver, né? Ir para lá ou ligar, enfim, e fazer esse contato para fazer as suas encomendas, o material de lá. O pessoal que já chegou e já se deliciou aqui. Perfeito. Uma delícia. Então, assim, vocês não vão se arrepender. Tem aqui também esse estúdio que a gente está gravando, é o JS Estúdio, do proprietário Jacksandro Silva. Você pode fazer aqui gravações aqui no estúdio, né? Mixagem, masterização dos seus projetos. Mas você também pode fazer trabalho com ele em ambientes externos. E tudo isso você pode fazer entrando em contato com o número que vai aparecer na sua tela ou o site que vai aparecer aí também. Então você entra em contato, faz o seu orçamento e tenho certeza que você vai ter um trabalho de qualidade. E por fim, você que tem filhos ou você é responsável por alguém em idade escolar, principalmente que está nas séries iniciais até o 9º ano do ensino fundamental, você tem hoje a oportunidade de colocar esse seu pequenininho numa escola que é totalmente cristã, e é totalmente cristã mesmo. Não só dos funcionários, desde o porteiro até o gestor, mas toda a didática, todo o livro, todo o material escolhido, a proposta educacional, tudo que você imaginar foi pensado para manter os princípios cristãos. Essa escola se chama Escola Sempre Viva. A Escola Sempre Viva ela está com as matrículas abertas 2023 e você pode, no ato da matrícula, dizer assim, eu conheci a escola através do podcast Centrado em Cristo. Se você disser isso, sabe o que vai acontecer? Você vai ganhar 10% de desconto na matrícula do seu filho. E aí você vai colocar o seu filho num ambiente seguro, tranquilo. Eu posso falar isso com segurança porque meu filho já estuda lá há 8 anos. Meu filho tem 14 anos hoje, ele estuda lá há 8. Posso dizer assim que é uma escola de excelência, inclusive academicamente falando. Então você pode colocar seu filho lá e ainda vai receber esse benefício de ter o 10% de desconto na matrícula do seu filho. Se você tiver 2 filhos,
São 10% de desconto em cada filho. Enfim, aproveite essa oportunidade. Vai estar aparecendo aí na tela também os contatos para você falar com o pessoal da Escola Sempre Viva. Tá ok? Aproveitando antes de a gente continuar a conversa aqui, se você está gostando do conteúdo, mais uma vez eu te peço, inscreva-se no canal, dê um like, compartilha com o pessoal, faz com que a gente tenha acesso a outras pessoas e abençoe a quantas pessoas puderem ser abençoadas. Amém. Eu vou ficar muito agradecido por isso. Amém. Então vamos lá continuar, né, gente? Vamos sim. Amém. Vamos. É o seguinte, hoje vocês falaram assim, da ETED, falaram que tem outras coisas. O que é que vocês podem dizer assim que tem hoje aqui em Salvador, além da ETED? Pronto. Esse ano rodou muitas coisas lá na base, né? Rodou a ETED, seminários também. A gente teve um seminário agora em outubro de intercessão. E agora em novembro nós teremos de batalha espiritual. Final de novembro. Vai acontecer também um acampamento chamado Nico, que significa, tem como a ideia, esse nome, né? Obtendo vitórias, superando limites. Então essa é a nossa ideia, né? E aí trabalha 4 pontos bem essenciais, né? Liderança, serviço, renúncia e trabalho em equipe. Então são esses pontos bem legais que trabalham no Nico. E aí também acontece a campanha de Kings Kids, escola de férias, que acontece também geralmente em janeiro. Impactos de carnaval, evangelísticos de carnaval, vai acontecer agora na semana do carnaval, em 2023. Então... tem também o impacto de São João, né? Em Irecê. Nós fazemos uma caravana, nós vamos para lá. E também trabalhos com as igrejas, treinamentos e saídas para evangelismos, né? Então, são esses trabalhos que geralmente a gente faz lá na base. Que legal. Existe uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde. Aliás, desculpa, a Organização Mundial de Saúde não. Da ONU, que diz que até 2030, mais ou menos 70% da população mundial vai estar migrada para os grandes centros, centros urbanos. E por que eu estou citando essa pesquisa? Porque quando a gente normalmente fala sobre missões, a gente normalmente imagina situações assim de lugares distantes, sertões, ou volto a dizer a África, né? A África sempre tá no imaginário de missões, né? Exato. A África, aquelas regiões lá bem pobres. Isso. Só que o movimento populacional tem mostrado que o êxodo rural tem crescido e feito com que a grande população tenha mudado o eixo, né? Vamos dizer assim, e ido para os grandes centros. Sim. E eu sei que não só com outras agências também, tem um trabalho muito antenado com essa ideia de missões urbanas. Sim. Que é justamente lidar com esse público que está nos grandes centros. Sim. Porque existe uma característica, e vocês podem falar melhor, diferente desse público dos grandes centros, daquele público de regiões mais afastadas. Sim. Porque o pessoal de regiões mais afastadas, embora hoje já se tenha acesso em muitas delas à questão da internet e tudo, mas existe uma característica cultural bem delimitada. Sim. Sim. Enquanto que nos grandes centros há uma interligação muito grande. Então você pode ter, por exemplo, num grande centro, pessoa de tudo quanto é tipo de cultura ali misturada ao mesmo tempo. E para que se tenha um trabalho efetivo de missões urbanas, o missionário, que nesse caso não precisa nem só estar na Jocum, né? Exato. Nós aqui, de igreja local, deveríamos estar preparados para lidar com todo esse tipo de público, e muitas vezes não estamos, né? Mas o que a Jocum tem feito nesse sentido? De preparar, de mostrar essas diferenças, de lidar com essa realidade nova. Perfeito.
Lá na base, a gente roda algumas escolas de curto período, né? Sim. Que é de um mês, a depender. A gente faz 3 em 1, que são 3 escolas em uma, né? Que são 3 meses. E em uma delas é a Escola de Missões Urbanas, que traz muito esse sentido de conhecer essa população urbana, né? As tribos, que geralmente a gente fala de tribos, né? Os skatistas, os surfistas e assim vai, né? Tantas outras culturas, né? Que são voltadas a esses públicos. Então, a gente trabalha justamente treinando o pessoal a lidar com esse público, a evangelizar esse público. Porque, bem como você falou, Léo, aqui no Brasil é muito diverso, né? Então, a gente está aqui na Bahia, a gente vai para São Paulo, é uma cultura muito diferente da Bahia. E assim vai. Então, todos os estados têm uma cultura. E realmente, no interior, é uma cultura que na urbana, assim, mais, né, na grande capital, é muito diferente a cultura. Então, o treinamento vai capacitar a pessoa a saber como evangelizar, como lidar com esse público, o que esse público pensa a respeito disso ou daquilo, né, como interagir com ele. Então, traz essa ideia. E, por outro lado, também tem a Envia. É como se fosse uma mini TED, que também capacita a pessoa a esse entendimento também, mais na zona urbana e tal, como saber lidar. Então, essa é a nossa ideia. E tantos outros projetos que também nós apoiamos. E recentemente a gente tinha até um projeto chamado Cauã, né? Um pouquinho antes da pandemia, né? A gente trabalhava com pessoas à margem da sociedade, então crianças, jovens, adolescentes, que ficava ali quase na Avenida 7, não, nas 7 Portas. Então era um lugar em que tinha muitos moradores de rua, né? A margem da sociedade. E ali a gente lidava com todos eles, conversavam, então interagia muito bem. E esse relacionamento levava a um entendimento desse evangelho, né, que transforma os corações. Então é muito nesse sentido. E como base, a gente também tem tentado andar mais perto com as igrejas, né? Então, trabalhar com a igreja local no treinamento, trazer essas ferramentas, porque tem muita gente na igreja que quer evangelizar. A gente está agora caminhando com a igreja que está em Cajazeiras. Cajazeiras é quase uma cidade, né? Sim, que lugar enorme. É gigante. Então, tem muito o que fazer ali. Mas aí o irmão tem vergonha, o irmão não sabe como começar. Tem tantas barreiras que a gente vai colocando e todos somos missionários, todos somos chamados para essa grande comissão. Então, como base, a gente tem tentado caminhar o mais perto com a igreja para trazer esse treinamento lá. Eu quero fazer parte, mas eu não posso ir na Jocum. Então, a gente vai lá na sua igreja, não tem problema, né? Nos leve lá, que tudo que Deus tem nos ensinado, a gente quer encaminhar e crendo que essa igreja vai chegar num lugar que talvez eu não possa, que Lucas não vai, mas a igreja vai. A gente sempre diz, né, que a minha missão começa a partir do momento que os meus olhos, o lugar em que os meus olhos alcançam. Se esse lugar aqui que os meus olhos estão alcançando, aqui é a minha missão. Sim. Entende, Léo? Então, é muito nesse sentido. Então, trazer esse entendimento para o pessoal vai multiplicar cada vez mais, expandir mais o reino a muitos outros lugares. Eu acho isso incrível. Eu achei interessante vocês falarem isso, porque eu não sei se vocês já passaram por essa situação que eu vou comentar aqui, mas eu conheço gente que já teve receio de enviar gente para Jocum, porque, na verdade, assim, vou voltar um pouquinho para explicar e vou dizer para contar o receio. Sim. Normalmente, as pessoas que são enviadas para Jocum são aquelas pessoas que acabam tendo mais um destaque pelo tipo de disposição para fazer determinadas coisas. Então, por exemplo, a pessoa é aquela pessoa mais ativa no sentido de evangelizar e de estar envolvida, né? Então, ela já percebe que nela tem esse ímpeto, né? Então, ela quer se envolver, chega pro pastor e diz: poxa, pastor, eu quero fazer Jocum. Ela conhece, né, a Jocum? Quero fazer Jocum. E o pastor fica meio sem jeito de dizer que não. Porque, embora ele saiba que seria interessante, ele fica com medo de enviar, porque, no final das contas, ele fica com receio de perder o obreiro dele. Exato. E aí, o que vocês podem falar para tranquilizar um pastor como esse? Isso realmente acontece muito, Léo. Demais. Eu acho que são 2 fatores que, às vezes, distanciam, né?
pode dificultar na decisão de vir para missões é a família e também a igreja. Tem muitos pastores que têm muito medo de perder aquele membro que é muito ativo, né? E a nossa instrução sempre é ouvir a voz de Deus, mas acima de tudo é honrar aqueles que sempre contribuem, investir em nossas vidas, né? Então a igreja é um dos pontos essenciais. Todos que estão lá na base, a gente sempre fala, a Jocum não é uma igreja. Então todo mundo tem que congregar, tem que ter seu pastor. Então quando vem para fazer TED, para missões, a gente sempre fala, vá lá para sua igreja, continue o seu relacionamento com o seu pastor. Eles investiram na sua vida, então é justo você também contribuir com a sua igreja. A gente leva ao indivíduo a esse entendimento, né? Volte lá, contribua lá, ajude seu pastor. Vamos lá, ele também precisa de você. E assim, você pode conversar com ele, e depois dessa conversa você pode ver exatamente o momento que você pode ir para outra nação, você pode servir em outro lugar, e assim vai. Mas nós instruímos sempre a esse relacionamento, né? Estar bem firme com a sua igreja. Eu acho essencial essa bênção, essa comunhão com a igreja, né? É muito importante. E o nosso desejo não é apenas caminhar com o estudante, né? Com aquele que vem fazer a TED, mas com a igreja. Então a gente quer dar esse retorno pro pastor, a gente quer contar ao pastor o que é que tem acontecido, para ele entender que a gente não está sequestrando a ovelha dele, né? Não é o nosso desejo. E é muito interessante porque essa comunicação com a igreja é essencial. Nós temos continuamente com a igreja, né? Se o aluno está indo bem, a gente conversa com a igreja, com o pastor está sendo excelente, está assim, você pode visitar a gente, pode visitar seu membro lá da igreja e tal, sua ovelha, venha cá, tenha um tempo aqui com a gente. Então, estreitar esses laços, eu acho que é muito essencial para esse relacionamento com a igreja, né? Sim. É muito importante. E eu penso também, você até me corrija se eu estiver errado, acaba que a Jocum é meio que acaba sendo uma extensão de um ministério que toda a igreja deveria ter. Entendo. Sim. Porque no final das contas, toda a igreja, e aqui eu estou falando igreja como congregação, né? Toda a igreja, ela deveria ter um olhar e um ambiente de formação missional, onde cada membro daquela congregação, ele entendesse bem o seu sacerdócio, onde ele pudesse ser proposital, onde ele pudesse, em cada ambiente, entender o seu papel ali, onde ele pudesse usar as estratégias corretas nos relacionamentos. Só que a gente também entende que essa não é a realidade que acontece. Entendo. E aí, assim, os motivos são diversos. Minha fala aqui não é no sentido de condenar, mas só de expor uma realidade. Entendo. Então, eu penso que agências como o Jocum são agências que Deus colocou para suprir essa carência e servem como apoio para as igrejas locais. Então, eu, na minha opinião, né, estou falando como quem gosta da Jocum, do trabalho da Jocum, eu vejo como que toda a igreja poderia se beneficiar. Todas as congregações poderiam se beneficiar do trabalho da Jocum. Inclusive, aí eu já transformo isso em pergunta, como é que faz? E eu acho que isso é uma questão assim, não sei o quanto que difícil é para vocês. Como é que faz, talvez não para vocês, mas como é que faz para que essas pessoas que vêm de congregações tão diferentes estar no mesmo ambiente sem se olharem estranhamente? Eu digo assim porque, na verdade, vocês já estão acostumados com todo tipo de público, mas, sei lá, vai chegar alguém de uma congregação mais radical do ponto de vista de usos e costumes. Aí tem outra que já é mais contemporânea, o pessoal já mais, sei lá, de brinco, homem assim, né, tatuagem. Aí daqui a pouco chega um lá mais alternativo. Então, como é que vocês fazem para orientar esse povo todo para saber lidar com as diferenças? Tem uma história muito interessante, né? Que conta uma história lá na base que a gente tem uns horários na base, né? De aula, nós temos o horário de manutenção. Manutenção é a organização do lugar, né? Às vezes
pegar a enxada, capinar, ou rastelar, ou construir, ou derrubar alguma coisa. Então é trabalho bem manual. E chamou o pessoal, né, da ITED e falou, gente, vamos para manutenção, troquem de roupa e venham cá para manutenção. O rapaz foi de blusa social, calça social, sapato social para manutenção. Mas realmente são pessoas assim de culturas diferentes, né, de estereótipos diferentes também. E nós tentamos trabalhar a diversidade, que o corpo de Cristo é muito diverso, né? Então essa diversidade que vai trazer essa unidade. A Darlene fala que o dom que eu tenho e que você não tem é propósito de Deus para unir a gente como corpo de Cristo. Então, nós trazemos essa ideia. Logo que na primeira semana vai ser um pouquinho diferente essa adaptação, mas logo depois compreende que essa unidade, esse relacionamento, o corpo de Cristo é essencial para o crescimento. Sim. Né? O reino de Deus é relacionamento. Sim. E no final do treinamento, né, quando a gente está ali na conclusão, que a gente vê todo aquele povo diferente caminhando junto, em unidade, é muito satisfatório. Né? Demais. Porque a gente vê, não é sobre placa de igreja, não é sobre doutrina, nada disso, é sobre reino. E quando os alunos entendem isso, a gente flui. Sim. Sem olhar para tatuagem, sem olhar para o que eu visto, o que eu não visto, como eu oro, como eu não oro. É Deus. Agora, a coisa interessante, Léo, que a gente fala, se você veio com a tatuagem uma só, saia com uma só. Não queira fazer mais. Só se você veio com o cabelo assim, venha, fica com o cabelo assim, pelo amor de Deus. Pra não dizer que foi aqui que influenciou. Pelo amor de Deus. Só quando termina. Não, mas e pode tatuagem, o que seu pastor diz, não, o que não pode. Então, tudo bem, tudo bem, vai lá. Fique com o que o seu pastor diz, né? E a gente não entra, né? Não entra nesse mérito, né? Não, fique em paz, meu irmão. Ó, vamos lá, Cristo aqui, Jesus Cristo, né? Vamos verdade. Nisso daqui. E até isso eu penso que a Jocum acaba sendo um exercício de adaptação missionária. Porque, assim, o missionário que acha que vai para um campo e vai se encontrar com pessoas iguais a ele... Não vai. Não vai. Não vai. Desculpa informar, mas não vai. Então, ele vai para um campo e 99,99% de chance de ele se encontrar com gente diferente, muito diferente dele. Muito. Então, assim, ele tem que saber lidar com a diferença. Sim. Demais. E, sobretudo, ele tem que saber entender que conversão não é mudança de aspecto exterior. Sim. Embora a gente saiba que existe toda uma questão ética e de limites que a gente precisa respeitar dentro de uma santidade. Mas, assim, existe algo que o Evangelho ensina que não tem a ver com estereótipos. Sim. E se ele não entende isso, ele não está pronto para ser missionário. Exato. Então, é uma questão assim que eu acho que a Jocum também ensina isso. E aí eu acho que é muito mais de forma prática até do que teórica, né? Exato. Porque ele vai lidar o tempo todo com essa diferença lá, né? E ver o testemunho também das pessoas, né? Sim. Aqueles que vê a tatuagem como algo que não é bom e tal, quando olha para aquela pessoa... Tem muita gente lá na base que é cheia de tatuagem, né? Tem outros que não tem, nada, né? Entende? Mas quando olha o testemunho dessa pessoa, o caráter da pessoa, fala, uau, que bênção essa pessoa é. Sim. Sabe? Então, é esse relacionamento que eu acredito que vai fazer com que a pessoa compreenda tudo isso. Sim. Né? E que entenda essas diferenças culturais, entenda essas diferenças que existem, mas que todos estão unidos por um propósito que é Cristo Jesus. Sim. E quando eles chegam para a escola, né? Cheio de expectativas. Exato. E aí a gente tem um quarto para 6 meninas. Meu Deus. Todas juntas. Um quarto para 6 homens, todos juntos. E aí a gente vai aprender diariamente. Sim. É a conversa, é o relacionamento, é o diálogo. E tudo isso é ensino. Então, esse tempo integral, né? Principalmente da ETED, os 5 meses, eles não vão aprender só teoria, não. Sim, a prática vai ser o tempo todo. Um exemplo, a aprender hoje. Hoje a aula, a semana toda foi Temor do Senhor. Quando sair da sala de aula, a ministração já tá rolando ali. Já chega no quarto, meu Deus, Temor do Senhor. Aí quando vai fazer uma coisa, opa, Temor do Senhor, meu Deus, vamos lá. Vamos a isso, sabe? Então tem dia que o quarto tá pegando fogo, mas quando lembra do que estudou na semana ou de tudo aquilo que foi passado, já começa a se resolver entre si, entender até o limite, até onde eu posso ir com você, meu irmão, até onde isso é possível, até isso, entende? Então,
Isso é essencial. Esse relacionamento. É incrível isso. Meu Deus do céu. Deus é relacionamento. Amém. Vocês falaram bem no iniciozinho da nossa conversa aqui, da questão, foi até a Laís que falou, da questão de que vocês começaram num espaço bem pequenininho, Isso. e depois foi aumentando. Eu lembro que há muitos anos atrás, quando eu fui lá, na época que eu fui, que tem bastante tempo que eu fui lá, realmente era pequeno. E depois, hoje eu vendo pelas mídias, né, pelo Instagram, eu vi que já está bem amplo e tal. Sim. E eu sei que certamente está envolvido milagres aí Sim. de investimento. Mas assim, quem de repente está assistindo esse podcast, que quer contribuir, sendo instrumento desse milagre, Oh, glória a Deus. o que é que poderia fazer? Como é que poderia fazer para ajudar? Pronto. A pessoa pode entrar em contato com a gente, né? Nós temos um número de lá da base, o WhatsApp também. Instagram, né? O Instagram caminho também, que hoje o pessoal utiliza demais. Então essa pessoa pode entrar em contato com a gente. Qual é o Instagram informar. lá? Jocum Salvador, @JocumSalvador. E lá pode estar informando aquilo que ela pode estar contribuindo para a missão. Seja lá, como a gente falou, né? Com o tempo dela, contribuindo na missão lá. Um exemplo, lá a gente tem um caminho enorme para fazer de muro, para construir o muro da base. Então nós confeccionamos todos os blocos e também construímos os muros. Então a gente precisa de trabalho manual, né? De pessoas que possam estar lá dispostas a fazer isso. Então, essa é uma ajuda que que a pessoa pode oferecer, né? Uma doação do seu tempo. Pode ser de diversas outras formas também. Se tiver, por exemplo, profissionais da área de saúde, Bênção. se quiser Bênção. investir. Bênção. Então, Pessoas que tiverem livros também. da área de, assim, cristão. Sim, é Também, ótimo. perfeito. Pode. Perfeito. Então, assim, a pessoa quiser... na verdade, o ideal é que quem tem alguma coisa para ajudar, entre em contato Entre e vocês contato. dizem se aquilo Se é realmente possível pode ou não. contribuir ou não. Exato, Uhum. exato. Pronto. E a gente está sempre E voluntários, de né? A braços gente abertos. precisa de voluntários. Sim. Pessoas Voluntários. que queiram também doar seu tempo. Eu não posso ser integral, mas eu posso ser parcial, passar alguns dias dando um trabalho específico. Exato. Podem vir, A gente, tá por favor. Coração Pronto. aberto a isso. Nós Então, precisamos. que maravilha, viu? Eu confesso a vocês, assim, que esse tempo para mim aqui é um tempo que eu fico regozijado. Amém. Porque Jocum para mim, na verdade eu já parei para pensar nisso que eu vou dizer para vocês agora. Eu não sei por que eu não fui jocumeiro. Ainda dá tempo, né? Dá tempo. Não, Deus me conduziu por outros caminhos. Eu entendo. Mas, assim, sempre brilhou Aham. nos meus olhos o trabalho da Jocum. Sim, sim. Como eu disse para vocês antes, eu tenho um amigo, assim, bem próximo, que é de Jocum, Aham. que tá lá na África já. Sim. Já deve ter uns 12 anos. Meu Inclusive, no Deus. meu canal tem uma conversa que eu tive com Lembro. ele. Que legal. E, assim, ele cumpre esse requisito que você disse, Aham. ele mantém contato com a igreja local aqui em Salvador. Ótimo. Quando ele vem, que não vem sempre, né? Aham. Mas quando ele vem, ele mantém contato com a igreja local Sim. aqui. Preciso. Aqui em Cajazeiras, e assim, brilha. E eu louvo a Deus pelo trabalho da Jocum, me coloco à disposição de vocês Amém. Glória a Amém. Deus. para qualquer coisa que vocês precisarem, que tiver ao meu alcance, claro, né? Amém. E incentivo a todos que estiverem assistindo aí, realmente, se vocês querem contribuir com a causa do Senhor, com a obra de Deus, é um bom lugar. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Não é um trabalho em vão. Se a gente fosse contar aqui dos testemunhos Sim, Meu de Deus. quantas Uau. coisas que já foram feitas através do trabalho de Jocum, gente, Uhum. é assim, talvez muito dos expoentes que vocês conhecem aí no meio evangélico, que fazem diferença, talvez grande parte deles tenha passado por Jocum e você não saiba. Então, assim, é um trabalho realmente que saiu do coração de Deus. E eu gostaria muito que vocês primeiro orassem por eles, sempre, não só por Laís e por Lucas, mas pela base, pelos obreiros daqui de Salvador, Amém. por todos os obreiros e por todas as bases que você tiver contato, que você vê, ore por eles, incentivem financeiramente se vocês puderem também. E se vocês quiserem ir, é só manter o contato. Amém. Sim. Tá até aberto lá para visitar, não é isso Isso também? que eu ia falar, a gente
tá com as portas abertas para receber pessoas, para conhecer o local. Tem gente que tem curiosidade. Como é que é? Como é que vocês vivem? O que é que vocês comem? E lá vai ficar mais fácil, Sim, né? Então, podem nos visitar, gente. Entre em contato conosco. Vai ser um prazer, né, Lucas? Sim. Pode entrar em Saber. contato com a gente, marcar o dia pra gente melhor receber vocês Sim. e mostrar tudo que acontece lá na base, né? E as Vai ser um igrejas entrem prazer. em contato também para levar a gente até a sua Isso. igreja. A gente está aberto para isso, Aham. treinamento, o que a gente puder ajudar a igreja. Contribuir. Aqui em Salvador, a gente quer continuar fazendo isso. Amém. Amém. Lucas e Laís, Laís e Lucas, obrigado pela presença de vocês. Obrigada. Que Deus continue operando através da vida de vocês. Amém. Amém. Foi um prazer, uma honra vocês estarem aqui Uhum. comigo e com todos que assistem aqui o podcast. Amém. Que Deus continue usando vocês Amém. para Amém. fortalecer, para capacitar tantas pessoas que têm essa disposição no coração Amém. de cumprir a comissão do Senhor, Uhum. Amém. de levar o evangelho a toda criatura. Amém. Porque está escrito que o evangelho do reino será pregado a toda criatura, a Verdade. todas as Uhum. nações. Isso. Então virá o fim. Isso. Verdade. Então a gente tem que fazer a nossa Crendo parte, nisso. É, né? estamos crendo nisso. E Jesus virá. Amém. Então a Jocum está cumprindo o seu papel Amém. de capacitar Amém. aqueles que estão dispostos a cumprir essa missão. Verdade. Amém. Que Deus nos abençoe. Gente, até a próxima. Que Deus continue operando na vida de vocês. Que bênção, não foi? Eu tô aqui com o coração cheio de alegria. Que Deus continue abençoando vocês. Amém. E até o próximo episódio, se Deus assim nos permitir. Um abraço. Tchau. Tchau.